A gente sabe que sacrifícios eram relativamente comuns, e a gente sabe que sacrifícios estão listados na Bíblia. E aqui eu vou usar a Bíblia como fonte histórica, e não como fonte teológica. E daí vocês podem Ou pensar, mas seja, dá. não como a palavra de Deus, né, Tupá, mas os Isso, registros daqueles povos que tinham suas crenças, seus valores, seus rituais. exato. E é bem interessante isso, né? Porque muita gente me pergunta assim, mas dá para usar a Bíblia como história? Tem, dá. Nós, historiadores, usamos muito. Os teólogos usam também, mas é outro rolê. Como que a gente usa, né? Exatamente o que o Daniel falou. A gente usa o texto bíblico como um registro muito importante feito por uma população a partir de mais de um milênio de mudanças, né? Então você tem os textos bíblicos, eles são compreendidos como um registro de um período muito longo de uma população específica. Que a princípio a população é específica, o Novo Testamento passa a ser mais amplo, né? Mas a gente está falando ali de o que a gente chama de Novo e Antigo Testamento. Eu gosto de colocar o que a gente chama, né? Porque o que nós, que fomos criados no Brasil, e imagino que uma parte considerável, nós não somos culturalmente cristãos, então, culturalmente cristãos, nós chamamos de Antigo e Novo Testamento. Mas essa terminologia não é muito legal quando você para pensar que a gente dá um valor maior para coisas novas, né? Tipo, como se o novo fosse uma evolução ou uma melhoria. O que significa que a gente olha para o texto que é a base do judaísmo como se fosse uma coisa velha ultrapassada. E isso não é legal. O cristianismo é bem antissemítico, então é o tipo de coisa que com o tempo você vai começando a pegar e você fala, talvez não seja a melhor forma de se referir ao texto sagrado de outras pessoas, né? É, Faz sentido. Nunca tinha parado para pensar que pode ter esse lastro meio preconceituoso, né? Ah, aquilo é velho, aquilo lá tá desatualizado, é antigo, assim, não tem nada a ver com atualmente. Pode ter um pouco, né, quer essa ver sensação. onde que bate muito isso? Quando a gente fala que é muito comum o pessoal falar que o Deus do Antigo Testamento é malvado e o Deus do Novo Testamento traz amor. Aí eu falo, mas você tá dizendo que o Deus deles é malvado. E isso não é legal, porque ele não é, né? Inclusive, se você lê o Novo, o Antigo texto religioso, Deus não é muito legal em nenhum deles. Mas, Deus, o assim, quê? não é muito legal em nenhum deles. Ai, Assim, nenhum deles. É, tem um aspecto, eu entendo. Tem, é, tem, tem algumas coisas ali no cristianismo que não parecem ser destinos muito felizes para quem não aceita não, Jesus, né? não, esses textos foram produzidos há mais de 2.000 anos atrás, né? Então tem vários outros contextos para a gente colocar em cima. A gente não pode só julgar com o nosso olhar de hoje, assim, dizer, um é bom, o outro é ruim. Então, por isso que eu costumo falar, né, o que a gente chama de Novo Testamento, o que a gente chama de Antigo Testamento. Outra questão, só para deixar assim, né, é que na antiguidade, então eu tô falando aqui 2.000 anos, 2.500 anos atrás, 2.600, enfim, não existia nessa região do mundo o objeto livro, sabe? O objeto livro que a gente folheia, não tinha. Então, significa que as pessoas interagiam com esse texto de uma forma muito diferente do que a gente interage. Não é só o fato de que as pessoas não liam, é o fato de que o objeto não existia. Então, esses textos eles eram guardados em pergaminhos, que são rolos, né? Então, imagina você pegar um negócio grande assim e enrolar e o texto está lá dentro. E esses rolos de pergaminhos, eles significam que você vai ler de forma diferente, porque você não consegue virar só a página, você tem que desenrolar um lado, enrolar o outro, enfim. E além disso, significa que o que a gente chama de Bíblia hoje não cabia tudo num rolo só. Então não existia ainda essa ideia de uma Bíblia única. Isso a gente poderia, né? Tem um curso inteiro de Bíblia, olha só, tem um curso inteiro de Bíblia para vocês aprenderem a história do cânone. Que é uma história muito mais complexa do que, né? Só isso. Eu tô dando esses exemplos iniciais só para a gente estabelecer uma base, para a gente entender que se eu trouxer alguns textos que não são considerados canônicos ou que não fazem necessariamente parte do que a gente conhece como Bíblia hoje, não quer dizer que na antiguidade esses textos não fossem importantes para as pessoas. Até porque, e eu vou usar os manuscritos do Mar Morto como exemplo, muito rápido, manuscritos do Mar Morto foram um grupo de textos religiosos judaicos encontrados nos anos 50 em cavernas na região do Mar Morto. Historiadores gostam muito de ser lógicos, então manuscrito porque eles eram escritos à mão, do Mar Morto porque eles foram encontrados na região do Mar Morto. É isso aí. Aí explica-se o nome. Esse conjunto de textos são mais ou menos 15.000 fragmentos, ou seja, pedacinhos, que dá mais ou menos 900 textos. Esse conjunto de textos preservam
todos os livros que fazem parte do que a gente hoje chama de Antigo Testamento, né? Ou Bíblia Hebraica, e com exceção de Esther, que é curioso, mas não prova nada, porque essas coisas chegaram em pedacinhos pra gente, então vai que não dá pra gente ter certeza que não tinha uma cópia de Esther. Mas além disso, tem um monte de outros textos que são parte do cânone de outros grupos cristãos hoje em dia. Inclusive, né, pra gente lembrar, católicos e protestantes têm bíblias diferentes. E daí, os grupos da Etiópia têm bíblias diferentes também. E daí, os outros... Então, os textos variam de uma bíblia para outra. Existe pelo menos... Só considerando o Ocidente, a gente tem pelo menos 11 variações de texto de cânone. É Então, mesmo, é. 11 cânones com uma seleção levemente diferente de texto. Isso. De Algumas textos. vezes Não é... muda só a ordem dos textos também. Ah, entendi. Mas, por exemplo, a Bíblia católica e a protestante tem uma diferença no número de textos, Isso. correto? Ah, Isso. Foi porque quando teve a Reforma Protestante, já existia o estudo da Bíblia, né? Como as universidades, gente, esse rolê aí de universidade surgiu com os teólogos e com outros, tá? Eu digo da Europa, porque universidades surgiram em outros lugares com outros tipos de ideias. Mas na Europa, o começo das universidades, lá em 1300 e tal, é muito focado na ideia de se estudar o cânone e estudar outras questões religiosas. Então, lá, 1400 e tanto, quando Lutero começa, né? Quando você começa, não só Lutero, mas quando você começa a questão da divisão, da Reforma Protestante, já tinham muitos estudos sobre os textos. E se as pessoas hoje em dia, né, se você, meu caro telespectador, caro pessoa que está assistindo a gente, se você cresceu numa família muito religiosa e eventualmente você começou a olhar o texto e falar, isso não faz muito sentido, por que que isso daqui não combina com aquilo? Você não foi o único, né? Tem mais de 2000 anos que as pessoas estão se perguntando esse tipo de coisa. Acontecia também nos anos em 1500, 1400, enfim, sempre aconteceu. E é o que teólogos fazem, eles tentam responder essas perguntas. E daí, o Lutero, um dos debates que existia era quais os livros que faziam parte tradicionalmente do que era chamado de Antigo Testamento, que efetivamente seriam livros antigos o suficiente para estar no Antigo Testamento. Como que eles faziam essa diferenciação? O Antigo Testamento teria sido escrito em hebraico ou aramaico. E o Novo Testamento em grego koiné, que é um grego simplificado, digamos assim. Não tem nada de simples em koiné, eu sei, porque eu estudei muito tempo, então não tem nada de simples. Mas é considerado um grego simplificado comparado com o grego clássico. E então, eles tentavam olhar a partir das cópias que já existiam e a partir da forma que enfim, linguística e etc., eles tentavam olhar os textos e tentar descobrir o original desse texto foi escrito em qual língua. E se esse texto não tem um original, digamos que esse texto tem um original grego, não faz sentido ele estar no que o pessoal estava chamando de Antigo Testamento, porque os textos em grego vieram depois. Então ele teria sido um texto escrito depois, ou seja, ele seria um texto pseudoepigráfico, pseudo de falso e epigráfico de escrita, ou de assinatura, então teria sido um texto que foi escrito posteriormente, assinado como mais antigo. E é por Ah, isso. pegaram o nome de um profeta antigo e botaram lá Isso. como se fosse de autoria dele. Isso, daí Entendi. por isso que ele é chamado de pseudoepigráfico. Tem uma variação dos nomes de pseudoepigráfico e apócrifo, mas dependendo do lugar, apócrifo e pseudoepigráfico são a mesma coisa, dependendo de quem tá falando, não são a mesma coisa. Mas, enfim. A gente pode chamar os evangelhos, então, de pseudepigráficos, porque, pelo que me consta, não foram os apóstolos que escreveram. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, pois então, Eita. sim, tecnicamente sim. Existe Aham. um debate maior aí, que daí a gente precisa deixar o debate um pouquinho mais complexo por duas É. questões. Uma era o fato da antiguidade, a ideia de autoria não era a mesma ideia de autoria que a gente tem hoje, então as pessoas, você dizer que você escreveu um texto, tal, tinha uma certa diferença, né, o que você considera como autor, e daí a gente tem que lembrar que esses textos, eles eram inspirados por Deus, o que significa, né, ou ditados, enfim, por Deus, o que significa que o autor original é Deus, e daí isso coloca mais uma camada aqui. E além disso, a gente tem que lembrar que provavelmente muitos desses textos são tradição oral. Então, o fato deles terem sido postos por escrito muito depois não quer dizer que eles não descendam de uma tradição oral mais antiga. Com isso, eu não estou defendendo que os evangelhos são necessariamente escritos, mas eu estou só colocando esses fatores que a gente
Por isso que a gente não consegue falar, só falar com certeza, né? Mas foi nessa rolê que o livro de Tobias rodou, porque Lutero, né, na época do Lutero, não se tinha, as cópias mais antigas do livro de Tobias estavam em grego, e as cópias em hebraico, elas eram mais novas. Então, o livro de Tobias foi limado do texto, porque eles teorizaram que era um livro em grego, logo não faria sentido ele estar ali. E daí a gente achou cópias do livro de Tobias nos manuscritos do Mar Morto e Lutero estava Ah, errado. é? Então é como se Lutero tivesse tomado uma decisão incorreta, precipitada, com o que ele tinha em mãos, vai. Sim, E foi sim, o não, melhor que ele pôde fazer com o conforme os melhor critérios dele, com o né? melhor do conhecimento acadêmico daquele período. Daquele período. E Certo. eu falo isso porque o meu mestrado foi sobre o livro de Tobias. Então, minha dissertação de graduação e o meu mestrado foram sobre o livro de Tobias. Então, o livro de Legal. Tobias é meu. Né, a hora que eu ouvi, eu falei, Lutero estava errado. Tem. Olha só a importância da história, né, Tupá? Aí a gente olha para essas decisões que fazem parte da história, é claro, que tem tensões Sim, políticas por trás, a teologia, o conhecimento da época e tudo, e como vocês compreendem esse processo de uma perspectiva acadêmica e que pode talvez até impactar a teologia, ou seja, seria possível os teólogos de hoje se manifestarem, se mobilizarem para mudar esses cânones aí? Teve gente fazendo isso a partir de descobertas assim, ou não, eles pode são mais acontecer. conservadores? Ah, Não, isso pode acontecer, não tem nada que impeça, eu acho pouco provável. Na tradição uhum, católica, eu acho bem improvável. uhum, É, mas pode acontecer. Esse debate, a gente esquece um pouco como o processo de canonização ele é muito antigo para gente, né? O processo de canonização ele vai acontecer lá em 300 e pouco, quando você vai ter, né? Tem toda a história. A pomba, o raio, escolheu os textos certos, porque Deus escolheu os textos certos, mas teve também muita briga política, enfim, tem esses dois fatores colocados. Então, o processo de canonização parece que sempre esteve aí, mas ele não sempre esteve aí. Então, eu acho totalmente possível que exista, tipo, uma nova reforma e e tenha uma modificação? Sim. Acho que se isso aconteceria, haveria um novo racha, né, nas igrejas. Não, não acho que é uma coisa que dá pra só a igreja só mudar. Mas é tudo parte dessa história do cânone, né? E toda essa história né, tudo isso que eu tô contando, eu tô colocando essa base, porque pra gente poder falar de sacrifício, eu preciso que todo mundo tenha esse conhecimento básico dessa complexidade desses textos na antiguidade, né? Porque a gente convive com esses textos, são os textos bíblicos fazem parte do dia a dia de uma parte considerável da população brasileira, eu diria a maior parte da população brasileira, mas a gente não costuma aprender sobre essas outras coisas. E daí, quando a gente vai falar de sacrifícios e sacrifícios humanos, aí a gente começa a colocar um pouquinho mais de complicado aí. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!